Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a aprovação do Pacto Orçamental e Fiscal, imposto pelo eixo franco-alemão em nome dos grandes interesses económicos e financeiros que representa, mostra bem a natureza e os objetivos da designada Construção Europeia e confirma a total submissão do Governo ao subscrever um texto de abdicação completa dos interesses nacionais. Este Pacto Orçamental não é apenas um ato feito à revelia de regras vigentes, uma fuga em frente determinada pelo governo alemão que assim quer transformar um acordo internacional num texto que de forma mais ou menos ilegítima se imponha a todos e se aplique em todas as instituições da União Europeia. O Pacto Orçamental constitui também e, sobretudo, uma profunda ofensiva visando uma regressão social e civilizacional, atacando direitos e princípios democráticos e desprezando o respeito inalienável pela soberania dos Estados. Este pacto não só quer condicionar e limitar a capacidade dos portugueses optarem e decidirem sobre o seu futuro coletivo, como quer subordinar os tribunais nacionais e o próprio Tribunal Constitucional à tutela do Tribunal de Justiça Europeu. Enfim, um verdadeiro golpe constitucional. Este Pacto Orçamental não só dá seguimento e reforça as imposições relativas à governação económica e à introdução do designado Semestre Europeu, negociadas e aprovadas pelo governo do PS, e que já limitam e desprezam os direitos constitucionais deste Parlamento em matérias de políticas orçamentais, como quer reforçar também as sanções automáticas contra quem não cumpra e chega ao ponto de querer suspender, em certas circunstâncias, o direito de voto dos Estados-membros incumpridores. Ao contrário, aliás, do que dizia há pouco tempo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, em recente entrevista a um canal televisivo. Neste contexto, uma palavra para o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, que, ao mesmo tempo que lava as mãos e as responsabilidades próprias pelo apoio mais ou menos envergonhado ao Pacto Orçamental, que incorpora, aliás, tudo o que o seu governo já negociara e aceitara sobre governação económica, isto é, sobre a sobreposição de Bruxelas a esta casa onde estamos a debater esta questão, visa, esse projeto de resolução do PS, desviar as atenções e falar em crescimento e em emprego, particularmente no emprego juvenil, sem ousar explicar sequer como são compatíveis estes dois objetivos com as medidas excessivas do Pacto da Troika ou a regressão económica e social associada ao Pacto Orçamental. Talvez um dia o Partido Socialista possa explicar como é que pode ter, ao mesmo tempo e no mesmo local, sol na eira e chuva no naval. E sobre a posição do Partido Socialista, o projeto de resolução nem sequer tira uma dúvida. Se o Partido Socialista se diz tão inconformado com o Pacto Orçamental, então como é que vai votar? Vai rejeitá-lo ou vai votá-lo favoravelmente? Este Pacto Orçamental, Sra. Presidente, é um golpe com o qual se pretende constitucionalizar, isto é, potencialmente eternizar políticas de retrocesso social, políticas de recessão económica, políticas de empobrecimento e desemprego, de discriminação de povos e de Estados, cavando e reforçando o fosso entre países ricos e mais pobres, entre os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, entre os mais poderosos e os periféricos, isto é, entre quem manda ou julga mandar e quem obedece. Este pacto é um instrumento profundamente irracional, fixando e propondo-se constitucionalizar tetos de déficit e de dívida inatingíveis e incumpríveis, condenando o nosso país ao marasmo e ao permanente subdesenvolvimento económico e social, à dependência externa, querendo transformar Portugal e outros países europeus em modernos protetorados, onde nem sequer faltará a nomeação de um comissário ou de um encarregado de negócios para tratar dos respectivos assuntos internos, à imagem, aliás, e semelhança do que alguns já sugeriram para a Grécia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados,
Mas se a natureza deste pacto mostra bem os fundamentos que determinam a designada Construção Europeia, a sua aprovação e urgente tentativa de o implementar revelam igualmente alguns outros elementos e objetivos indisfarçáveis. Desde já, e no plano imediato, pretende dar um novo passo na institucionalização e no alargamento da aplicação das políticas recessivas e de desemprego contidas nos programas de austeridade do FMI e da União Europeia, que hoje são impostos e vigoram em 3 dos países da zona euro, incluindo Portugal. Depois, e face ao que é a provável falência da União Económica e Monetária e o desenvolvimento das contradições internas entre os diferentes protagonistas do neoliberalismo europeu, pretende criar condições para impor mais dificuldades e mais inaceitáveis medidas de austeridade aos trabalhadores e aos povos que, por seu turno, ilegitimamente resistem de forma crescente, lutando contra essas políticas de austeridade e de regressão social. Senhora Presidente, senhores deputados, dando seguimento e aprofundando alguns dos mais gravosos aspectos do Tratado de Lisboa, este Pacto Orçamental, pelo que contém de ofensa à nossa Constituição, pelo que pretende espezinhar da nossa soberania e dos interesses nacionais, pelo declínio e definhamento a que pretende votar Portugal e os portugueses, merece e justifica a total, clara e frontal oposição da parte do PCP. Mais, o PCP vai opor-se ativamente, nos mais diversos planos e por todos os meios ao nosso alcance, à sua ratificação e aplicação em Portugal. Vamos fazê-lo no mesmo plano e a par da nossa oposição ao desvario autoritário que querem impor ao nosso país, seja através do memorando agressivo da Troika ou através do caminho federalista, antidemocrático e violador das soberanias que a União Europeia e a Alemanha insistem em percorrer. Disse.